Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assentos. Eu quero, primeiramente, louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com o pastor João Amaro e pela liberdade que também nos dá de usarmos esse púlpito para trazer a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Wellington, da missionária Bela, sua esposa, pastor Israel e a cantora Monique, e também a minha esposa, que sempre me acompanha, a minha filha também que está conosco, né? A Daina. Então nós louvamos a Deus pela vida desta igreja, dos irmãos que estão aqui em Londres, em busca de condições melhores. Isso é natural. Abraão fazia isso. A Bíblia diz que ele saía de lugar em lugar procurando uma condição melhor. Gênesis 12 fala muito bem. Só que a Bíblia diz que aonde ele chegava, ele levantava um altar ao Deus Todo-Poderoso. Não busquem apenas condições de vida neste lugar. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa vida se limitar a esta, nós somos os mais miseráveis. Tanto aqui em Londres, como na Irlanda, como nos países da Europa, o índice de suicídio é grande e de pessoas de alto nível. Prova que os bens não dão a felicidade que a alma precisa. Então, que Deus abençoe. Lutem morando no Egito, mas sabendo que vocês não são do Egito. Nem os ossos de vocês devem ficar aqui. Então, não se apeguem a essa pátria. Não seja como a esposa de Ló, que amou uma cidade e perdeu a sua salvação. Sirva a Deus. Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus. Então, vamos manter firme o nosso foco. Estamos em uma terra onde o pessoal lê muito, onde as universidades elas estão com os ensinos mais liberais do mundo, é daqui. Então, se vocês não fortalecerem a fé com a palavra de Deus e com comunhão, é muito difícil. Então, Deus abençoe. Aqui nós sabemos que foi berço de grandes avivalistas, mas, como vocês sabem, a Europa ela está massacrada pelo ateísmo, materialismo, pelo relativismo. Então, nós temos que viver aqui. E eu acredito que cada um de vocês podem ser focos de Deus neste lugar. Então, faça como Abraão. Levanta um altar lá no teu emprego. Levante um altar na tua função. Não deixe de falar de Jesus. E não tenha medo. Eu sei que as leis aqui têm a sua rigidez, mas a Bíblia diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não tenha medo de falar de Jesus. Não se envergonhe de falar de Jesus. E saiba que se você disser assim, eu vou amanhã voltar para o Brasil com uma condição melhor, e não falar nada de Deus, você perdeu tudo. Tudo, 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 tudo. E Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Queridos, sabendo dessa realidade, nós tínhamos programado toda a nossa vinda aqui. Eu pedi a Deus uma orientação para falar do livro de Josué. E desde o primeiro dia, mas o pastor tinha me falado que era um culto de Santa Ceia. Então eu me programei hoje para trazer essa palavra de Deus sobre a Santa Ceia, mas baseado em Apocalipse. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir comigo. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Estaremos lendo, são poucos versículos esse capítulo, mas nós estaremos lendo com os nossos irmãos. Apocalipse capítulo 5, vamos ler do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém
fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era um número dele milhões de milhões e milhares de milhares. E com uma grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo sempre. Amém. Quem pode glorificar a Deus? Muito bem, queridos, firmado nesta leitura, nós estaremos falando sobre o que o cordeiro merece. Uma pergunta, uma interpelação. O que o cordeiro merece? Vamos dizer comigo? O que o cordeiro merece. Mais uma vez, bem forte. O que o cordeiro merece. Quando nós lemos, por exemplo, o livro do Apocalipse, nós temos 27 vezes a palavra cordeiro. Veja que ela sempre aparece como um aspecto diminutivo, arnion, um cordeiro, mas sempre no diminutivo. Interessante que, quando nós atentamos para essa expressão, cordeiro, ela é uma temática velhotestamentária e também neotestamentária. E João é o primeiro a convocar o povo do seu tempo a olhar para o cordeiro. João 1:29. Eis o cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Interessante que quando nós atentamos para essa temática do sangue ou do cordeiro, ela faz um fio condutor em toda a Escritura Sagrada. Quando você vai para Levítico, capítulo 4, do verso 32, 33, em especial do 33, a Bíblia diz que o ofertante levava o cordeiro e punha a sua mão sobre a cabeça do cordeiro, e ali era feita a expiação, oferta de holocausto. Isso está bem claro na palavra de Deus em Levítico. Então veja que a ideia da expiação, ela começa com o cordeiro. E isso vai se passando. Aí quando chega João, depois de 400 anos de silêncio, ele faz um prefácio para o novo momento e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje pela manhã, os senhores e as senhoras, nós estamos aqui para a celebração da Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela vai orbitar em torno de uma temática só. Qual é a temática? Vamos lá, qual é a temática? O cordeiro. Vamos lá bem forte? Qual é a temática? O cordeiro. Interessante que Kevin von Hooser, em uma obra que ele escreve, ele diz o seguinte: se a igreja deixar de celebrar a Santa Ceia, se ela deixar de celebrar os seus ritos, ela perde a sua essência. Tudo tem um rito, gente, prestem atenção. Por que em todas as nações do mundo a bandeira é hasteada? Tem um rito. Por que em todos os locais do mundo tem uma centralidade? Quem não gosta do rito, quem não gosta da centralidade, são os filósofos loucos da história, como Schopenhauer, como Nietzsche, como Sartre e como Karl Marx.
Foram os homens que tentaram destruir o mundo com as suas ideias loucas. O Nietzsche, que era um doente mental, Schopenhauer, que também tinha ideias absurdas, e o próprio Karl Marx, que tinha ideias totalmente contrárias à Bíblia, apesar de ser um judeu. Mas o que acontece? Todo mundo que quer atacar uma instituição, que quer atacar um rito, está desfazendo da essência da sua história. Lá no Brasil, nós temos a OAB. Mesmo que você seja o homem mais intelectual na área jurídica, mas tem que fazer o rito. Ir até a OAB, fazer o juramento, estender as mãos para pegar uma carteirinha de advogado. Se você é médica, você também faz o juramento de quem? De Hipócrates, ou seja, para tudo há um rito. Igreja sem santa ceia, sem louvor sobre o ato, ela é apenas uma instituição que perde o viés dela, porque nós não estamos aqui para adorar a instituição, não estamos aqui para adorar cantor, não estamos aqui para adorar homens, não estamos aqui para adorar pregador, estamos aqui para adorar o Cordeiro. A base de toda a nossa teologia da salvação é o quê? É o Cordeiro. E prestem bem atenção, alguém diz assim, a igreja ela está fria, a igreja ela está morta. Vocês acabaram de cantar aqui tantos hinos lindos falando que o Cordeiro está, e vocês não negaram, está lá em Mateus 28, o anjo olhou para as mulheres e disse, eu sei a quem vocês estão, mas verso 6, ele não, vamos lá, bem forte, ele não, está aqui, vamos lá, ele não, por quê? Então ele ressuscitou, mas Jó já acreditava na vivência dele lá antigamente, no 19:25, eu sei que o meu Redentor vive. Então ouçam bem, quando você vem para a igreja, o que te dá vida não é o ar-condicionado, o que te dá vida não é o banco, o que te dá vida não é a orquestra, o que te dá vida não é o cantor, o que te dá vida não é o pastor, é o Cordeiro. Levante a sua mão e diga, o Cordeiro. Vamos lá, bem forte, o Cordeiro. Então ouçam bem, nunca tire esse emblema daqui. Nunca tire. Por quê? Porque o ato da Santa Ceia não é apenas a memória de se falar alguma coisa. O ato da Santa Ceia é você dizer, o Cordeiro me deu a vida. Então você não pode tirar isso da igreja. Há muitas pessoas que estão trazendo modernidade, estão trazendo outras situações, mas se vocês tirarem isso, vamos dar um exemplo. Lá no Velho Testamento só tinha uma maneira do homem se aproximar de Deus e reatar a comunhão com Ele. Como era? O sacrifício. Quando você vai para Hebreus 9:12, a Bíblia diz, através do sangue de bezerro, através do sangue de cordeiro, aí eles tinham acesso. Agora o escritor aos Hebreus diz, mas Jesus Cristo, uma vez só, entrou e fez a nossa eterna redenção. Então se acabou. Hoje você não precisa chegar no culto com um cordeiro. O cordeiro está dentro de você. E ele já te deu vida e vida com abundância. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que estão aqui esta noite. Diga comigo bem forte, expiação, liberdade. Não, mas só quem está no culto. Expiação, liberdade, redenção, sacrifício, paz, vida. Era isso que o Cordeiro lá no Velho Testamento dava. Mas tinha que ficar repetindo. Todas as vezes que você chegar num culto como esse, você já sabe que tem libertação. Pronto. Todas as vezes que você chegar num culto como esse ou em qualquer lugar, você como salvo, você sabe que tem os pecados perdoados. Então deixa eu dizer uma coisa, não pode faltar nunca essa ideia da expiação. Nosso louvor tem que ter o hino sobre o sangue do Cordeiro. A nossa pregação tem que ter a mensagem do sangue do Cordeiro. Por quê? Porque quando você pega Mateus capítulo 26, verso 26, a Bíblia diz, tomando Jesus o pão e havendo dado graça, partiu dizendo, tomai e isto é o quê? E se há uma coisa que sustenta a igreja, é o pão da vida. Jesus disse em Mateus capítulo 4, olha, quem come desse pão tem fome. Ele deixou bem claro para Satanás, nem só de pão vive. Mas aí quando você vai para João 6, ele diz, eu sou o pão da... Veja o verso 48, ele é o pão da... Então como é que você é morto se tem pão da vida toda hora dentro de você para te alimentar?
Então ouçam bem, quando vocês cantam o Cordeiro, fala do sangue do Cordeiro, adoram o Cordeiro, vocês estão dizendo, nossa liberdade, nossa vida, nossa expiação, nossos pecados perdoados, a restauração, tudo veio pelo Cordeiro de Deus. Aí João olha e diz, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo diz, aí você vai lendo do 27, semelhantemente ele toma um cálice e diz, este é o cálice da nova aliança, bebei deles todos. Está na Bíblia a palavra de Deus. Você quer um culto vazio, você quer uma igreja apenas de nome, deixa evaporar dela o tema Cordeiro. Porque nada na igreja foi restaurado sem o... Diga bem forte, Senhor, quando o próprio Deus providencia o perdão, é através do Cordeiro. Então, queridos, a Bíblia diz em Hebreus 9, 22, quase todas as coisas se purificam através do sangue, mas sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Então deixa eu te dizer aqui, se você sabe que o Cordeiro te perdoou, te deu liberdade, te deu a vida, te deu a paz, restaurou a comunhão, trouxe a expiação, te coloca na vida eterna, te dá alegria, o que é que esse Cordeiro merece? O que é que esse Cordeiro merece? O que que esse Cordeiro, vocês sabem por que eu não peço para crente dar glória? É porque se tu sabe o tamanho do Cordeiro, aí você dá glória para ele. Vocês sabem por que eu não peço para vocês pularem e rodopiarem? Porque quem sabe o tamanho do Cordeiro, faz para ele com a alma, com o coração. Quem veio adorar o Cordeiro, só quem veio, levante a tua mão e dê maior glória para o Cordeiro. Oh, aleluia. Na hora, escutem bem, eu posso dar aula de teologia para vocês e vocês saírem daqui dizendo, que homem inteligente. Vocês podem ouvir Strong, vocês podem ouvir o próprio Calbart, vocês podem ler Paul Tillich, Rudolfo Bultmann, isso é muita coisa. Agora, ele nunca vai te dar a essência de Cristo. Quando Jesus conversava com a mulher samaritana, que ele disse, se tu beber desta água, tu tens sede. Agora, se tu beberes de mim, nunca mais terá. Aí ela disse, Senhor, eu vejo que tu és. Ela acabou com a ideia dela de um judeuzinho e agora olhou para Jesus como filho de... Agora imagine, quem é que diz para você que Jesus é o Cordeiro? É por isso que quando você lê Mateus 16, 18, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, a partir do verso 18, você pode ler até o 19, não foi Pedro a carne e o sangue quem te revelou, mas quem? Vocês sabiam que tem pessoas que frequentam a igreja, mas o Jesus dele é um Jesus da lenda que a mãe traduziu. Vocês sabiam que tem gente que frequenta a igreja, ele dá um glória a Deus tão xoxo, dá um glória a Jesus tão xoxo, é porque ele não tem ainda a essência do Cordeiro. Agora quem conhece a Jesus de verdade, ele sabe o que o Cordeiro merece. Quem glorifica a Deus? Mas vamos ao texto, observem bem. E vi na destra do que estava sentado no trono. A primeira coisa que nós vamos entender, esse capítulo 5 todinho, digam comigo, é um cântico. Vamos lá, é um cântico para o Cordeiro. No capítulo 4 é um cântico para Deus. O céu se abre e João vê quem está sentado no trono. No capítulo 5 é um cântico para o Cordeiro. Quando você chegar em casa, leia isso aqui todinho, mas leia pausadamente. É só um cântico para o Cordeiro. Veja que Deus está no... Vamos lá, Deus está no... Isaías 6, primeiro. No ano em que morreu Uzias, eu vi o... Aí onde é que ele está? Assentado. Ele diz claramente que a glória dele enchia o templo. Eclesiastes 5:2, que era o versículo apropriado de Calbart, ele dizia, Eclesiastes 5:2, lembra-te que tu estás na terra e ele está. Então cuidado com o que tu falas, porque quem está em cima sempre é maior do que quem está. Então o nosso Deus nunca vem de baixo, ele vem. É por isso que a oração do Pai Nosso, ela começa, Pai Nosso que está onde? Agora, quando você lê 1 Reis 8, 27, a Bíblia diz que nem os céus dos céus o podem.
Aí Paulo diz em Atos 17, nele vivemos, existimos, somos, nos movemos, corremos, tudo por causa da glória dele. Quem quer adorar o Cordeiro, diga glória a Deus. Agora observem bem, se Deus é grande, olhe para cá, para você entender, Deus é grande. Nós temos, na nossa análise, tem muita gente que está negando, eu vi aqui o pastor dizendo agora há pouco, e tem muita gente, a internet dá voz para o tolo e para o bobo. Tem muita gente na internet que se diz doutor, e anda negando as coisas da Bíblia. Mas se você pegar, a Bíblia fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí se você tentar entender, é como dizia Santo Agostinho, 2 problemas, tu vai ficar doido porque ninguém entende de trindade. Eu sei que existe a trindade, mas eu não entendo como é que ela existe. Amém? Eu e o Pai somos, eu estou no Pai, o Pai está em mim, vocês estão em nós, e nós formamos um só. Aí você vai para a pericorese teológica, aí são 3, mas ao mesmo tempo é só um, e nenhum fica maior do que o outro. Aí os 3 se relacionam juntos. Aí observem bem, vai eu entender isso, irmãos. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas. Então deixa de besteira e adore a Ele, porque não entendo, gente. É por isso que Jó diz, como é que tu quer entender se tu não sabe nem como é que se forma o osso dentro da barriga da mãe? Essa minha filha é médica. Aí quando eu perguntei isso aqui, não papai, eu só estudei isso aqui. Só sabe isso aí mesmo. É só o que os outros disseram, sim ou não? Agora olhe para cá, o nosso Deus, é por isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,16, a Bíblia deixa bem claro lá, que é profundo demais, mas o Espírito Santo entra em nós e revela as grandezas de Deus. Vamos lá, Deus está no... Vamos lá, bem forte, diga comigo. Deus está no trono. Vamos lá. Deus está no... Eu quero que você diga isso para que você entenda uma coisa. Deus está onde? Daniel 2:21. Se ele está no trono, olha o que diz a Bíblia. Ele arranca reis e estabelece. Prestem bem atenção. Ele arranca, olha aí, Daniel 2:21. Ele é quem muda hoje? E o que mais? Olha, vamos lá. Ele é quem muda hoje? Até um dia desse nós estávamos tranquilos. Veio uma Covid que mudou. Depois do Covid, nunca mais nós somos o mesmo. Lá no Brasil tem gente que a gente pensa que ele é chinês. Não tirou mais a máscara. Anda direto com a máscara agora. E quem algum dia ia ver no Brasil um brasileiro andar de máscara? Ele muda? Muita gente grande e poderosa pensava que tinha poder e poderia comprar saúde. O rico ficou do jeito e o pobre ficou do jeito do rico, porque todos que morreram foram para o mesmo buraco. Não tinha nem branco e nem negro, não tinha rico e nem... Pronto, ele muda hoje. E muda o que mais? Aqui quando eu cheguei, aí o irmão disse, você trouxe roupa de frio? Porque aqui o tempo a gente não está mais entendendo. Já era para ser calor. Ele muda as estações. Mas ele faz o quê? Remove? Tirou o Hitler? Se matou ou não se matou? E os grandes imperadores de Roma? Cadê cada um deles? Cadê os grandes impérios da terra? Sabe o que eu quero te dizer aqui? Não te preocupa que se você adora o Cordeiro, tem alguém no trono. Levante a tua mão e diga glória se você pode. Tem alguém no... Diga comigo, tem alguém no... Aí eu não sou calvinista, mas eu tenho que concordar com uma coisa com os calvinistas. Se ele é soberano, se ele está no trono, Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou... Te aquieta! Pastor, eu não sei como é que vai ficar a igreja. A igreja vai ficar do jeito que ela é. Eu não sei como vai ficar, é tu. Não é assim? Eu não sei como é que vai ficar a igreja.
Olhe para cá, ele é quem muda tudo. Queridos, eu li de um grande teólogo que fez a pergunta: aonde estava a igreja quando os muros de Berlim foram derrubados? Aonde estava a igreja quando o comunista, socialista caiu? Aonde estava? E quem mandou? Aí alguém diz: olha, foram as pressões políticas, as divergências, as contrariedades, a questão do mercado. Deixa eu te dizer, quem é que está no controle? Quem é que está no controle? Eu certa vez eu vi um teólogo dizendo: não foi Lutero que fez a reforma. Vários problemas sociológicos, étnicos, que é assim que eles querem fazer, né? E diversas cosmovisões mudaram e criaram a reforma. Para mim não importa quem é que está no controle. Se ele mexe a ciência, se ele mexe a educação, se ele mexe os impérios, ele é quem está no controle. Levante a tua mão e diga: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. E eu vou te dar só um exemplo de uma mulher. Porque hoje os crentes, na hora que tem um probleminha, tem irmão que na hora que tem uma crise, aí se aqui o pastor João Amaro ora, não funciona, aí ele diz assim: mas ali tem um pastor que na hora que ora. E quem é que está no controle? É o pastor ou é ele? Hein? Eu dirigi uma igreja numa cidade aí, e aí eu dirigindo, um irmão membro da igreja, aí lá no Brasil surgiu um, que aí toda hora o pessoal dizia que ele curava. E aí deu um derrame. Essa pessoa ficou com o lado da boca torta. E aí pronto, ficou. E aí, sem eu saber, a família todinha pegou ele e levou para São Paulo. Para levar, para orar, para curar. Porque a mão de Deus está aqui. Aí levou. Aí quando chegou, escute bem. E aí eu não soube, eles ficaram com vergonha e esconderam de mim. E eu lá na igreja orando: Senhor, abençoa. Porque eu só posso fazer isso, gente. Olha para cá. Se o irmão chega doente, eu digo assim: Deus eterno, Pai querido, aqui está o teu filho doente, mas tu és o Deus que sara. Vocês cantaram agora: Jeová Rafá, Jeová Jirê. É assim ou não é? E por que quando tu está doente, tu só canta e não faz, como está dizendo a música? Eu vou te mostrar o que é soberania de Deus. Olha para cá. Noemi, pastor, quando foi entrando na terra dela, aí o pessoal: olha, é a Noemi. Ela disse: não me chamem Noemi. Me chamem como? Me chamem como? Diga, pastor, me chame como? Amarga. E a palavra é portuguesa mesmo, no hebraico é mará. Não é isso? Que quer dizer o quê? Amarga. Olha a ideia dela. Não me chamem de Noé, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso... Vem cá, irmão. Vem cá. É porque às vezes a gente fala, tem irmão que pensa, diz, para não dizer que sou eu. Fez a minha vida amarga. Aleluia. O Senhor fez o quê? A minha vida fez a minha vida amarga. Sabe o que ela estava dizendo? Foi ele que criou essa situação. Sabe o que ela estava dizendo? Quem matou meu marido? Quem matou meus filhos? Agora, essa mulher, ela tinha uma fé, uma vida tão conturbada, mas uma fé tão firme, que a nora chegou para ela e ela disse: vai embora. Ela disse: não, eu não vou não. A tua concunhada já foi. Vai embora. Ela disse: para onde é que eu vou? Vai para a tua terra. Ela disse: de maneira nenhuma. Essa fé que tu tem, esse controle que tu tem, o comportamento que tu tem, lá na minha terra, mulher, não tem isso. De agora em diante, o teu povo é o meu povo e o meu Deus é o teu Deus. Deus está no... Irmão, Deus é soberano, te aquieta. Fique tranquilo. Quem é que está lá? Vamos lá, quem é que está lá? Agora, Deus está no controle do universo. É por isso que o capítulo 4 é para Deus. É a adoração direcionada a quem? A Deus. Quem manda na terra é Ele. Quem dá a chuva é Ele. Quem dá a riqueza é Ele. Quem dá o poder é Ele. Quem dá a fama é Ele. Vocês sabiam quem dá a Ele? Deus chamou Josué e disse assim no capítulo 5: hoje eu vou te exaltar perante Israel. Pronto, acabou a conversa. E quando ele quer, não adianta não. Tu pode ser branquinho, tu pode ser pretinho, tu pode ser pequeno, pode ser analfabeto.
Rapaz, como é que ele entrou aqui? É Deus. É assim ou não é? E não adianta tu falar, não adianta botar no WhatsApp, que quando Deus bota, ele só arranca quando ele quer. É ele quem bota, é ele quem tira, é ele quem coloca, é ele quem dá nome. Agora tudo é para a glória dele. Quem é que está no trono? Esse é o Deus criador, é o Deus soberano. Só que agora vem Jesus e faz o trabalho da redenção que o Pai quer. Como ele ressuscita, ele perdoa os nossos pecados, então ele também merece um louvor. E esse louvor é o da redenção. Olha como é lindo o texto. O texto começa dizendo assim: e na destra do que estava assentado no... Tem alguém assentado no... aonde? Controle, soberania, Deus está no controle de tudo. Irmão, vivam a vida de vocês tranquila. Se você confia em Deus, viva a vida de vocês tranquila, porque Ele é quem controla tudo. Aí o apóstolo São Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, ele vai dizer do 5,17 em diante: em tudo dai. Por que ele pede para em tudo dar graça? Porque Ele é quem está no Jó capítulo 1, quando você lê do 20, 21, ele diz: o Senhor me deu e o Senhor também tomou. Pronto, bendito seja o nome. O irmão perdeu um armazém, perdeu uma casa, aí ele foi orar. Chorando, ele disse: Senhor, o que tu queres me ensinar? Que eu perdi tudo. Qual é a tua lição para mim nesse negócio? Se fosse hoje, meu Deus, porque eu perdi a casa, porque eu perdi o carro. Deus tem que te ensinar. Em tudo dai. Porque eu perdi meu filho. Em tudo dai. Só que se você for crente, você sabe que lá em cima tem alguém mexendo nas coisas aqui. Quem glorifica a Deus? Não é assim? Tem alguém mexendo nas coisas. Aí pronto, o rei, está lá no capítulo 4 de Daniel, o rei disse: eu vi uma árvorezona bonita, sombra para todo lado, mas de repente cortava. O que é, Daniel? Aí Daniel na mesma hora se assustou: majestade, que essa visão seja para o teu inimigo. Ele disse: como assim, Daniel? Oh, majestade. Ele mesmo se assustou de tão real que era. É porque é o seguinte: tu está se achando grande demais e Deus vai cortar a tua árvore. Não anda de nariz empinado não, viu? Saiba que tem alguém que é lá em cima. A glória é dele, o poder é dele, a vida é dele, o domínio é dele. Se a irmã é bonitinha, glorifica a Deus pelo teu corpo, minha santa. Mas pega esse teu corpo e bota na obra. Não se amostra nada. Tem irmã que nem liga para Jesus, não liga para a oração, não liga para a Bíblia. Tem a irmã que diz assim: pastor, por que meu marido me largou por aquela mocinha tão feia? Muito cuidado. Apega-te ao Senhor e tem paz com Ele. É o que diz Jó. Então deixa eu te dizer aqui uma coisa. Quem é que está no controle? Aí Daniel disse: olha, tu tens que se arrepender e entender que você não é nada. O teu reino, o teu poder, a tua grandeza veio de quem? Ele é quem está no... Agora só que hoje tem alguém que está no controle da nossa redenção. Quem foi que nos deu a vida eterna? Aí João olha para o cenário e vê alguém com um livro que estava selado com quantos selos? 7. Um livro que estava selado com quantos selos? Só que ele via o livro selado, e eu vou ser breve aqui que meu tempo é rápido. Escute bem, você tem 5 autores que procuram entender: Sweetner, Irineu, você tem Comics, que tentam explicar o que é o livro. Que livro é esse? Aí tem um bocado de teólogo que vem com um monte de explicação, e hoje, pasmem, já tem doutor em teologia, ou seja, nunca foram no céu, em escatologia, nunca foram no céu, nunca foram no Hades. Aliás, tem uma irmã no Brasil que já foi no inferno várias vezes. Já foi várias vezes. Escute bem, olhe para cá. Aí tem uns que vão no inferno, tem outros que vão... Agora preste bem atenção. Quando você lê Lucas 16, olhem para cá para você entender Bíblia. Olhem para cá, Lucas 16. O homem que está lá, o homem rico que está no inferno, diz: Senhor, deixe pelo menos... volte para avisar para a minha família que não venha para esse lugar. Eles: não funcionam assim, filho. Quem veio para cá nunca mais, já era.
Já era. Quem está aqui, já era. Agora, olha para cá. Lá, quem é que está lá? E por que tu não escuta os pastores daqui? Por que tu não quer escutar teus profetas? Que estão pregando todo dia. Sabe o que ele estava dizendo? Jesus, milagre de ressurreição, não transforma quem é incrédulo, quem não quer servir a Deus. Tem irmão que ele gosta de profeta. Não é a profecia da Bíblia. Ele gosta de andar atrás de profeta. Mas ele não gosta de ouvir o Moisés. Ele não gosta de ouvir o Elias. Toda quarta-feira tem Moisés, tem Elias. Mas basta dizer que tem corrente de sal, aí ele está dentro. Eu não sei se aqui é assim. Tem corrente de sal, campanha não sei de quê. Olha para cá, irmãos. A Bíblia diz em Daniel 6, quando Daniel soube que a escritura estava selada para ele ser jogado na cova dos... Vamos lá, o que foi que Daniel fez? Mas não, antes dele orar, tem uma palavrinha que vem antes. Agora olha para mim aqui. Se você soubesse que o rei vai te matar amanhã, como você ficaria? Morria, não é assim? Era ou fugia, ou você logo ia ficar. Só o médico quando diz assim, olha, tu tem uma doencinha aí. Uma irmã chegou para mim e disse, pastor Zé, eu estou aqui aflito, eu não dormi nada ontem. Que foi, o médico disse, tem um carocinho aqui. Eu disse, é mesmo, rapaz? Nova, né? Aí pronto, na mesma hora sabe chorar, sabe gritar. Aí eu disse, não, mas não vai dar nada não, vamos orar. Eu mais a minha esposa, oramos por ela. Aí pronto. Ela disse até para mim, pastor, depois que o senhor disse aquela palavra que Deus está no controle, eu me aquietei. E eu não fui nem ainda fazer os exames. Eu disse, não, mas vá. Vá porque é bom você ir, porque você é nova. Ela disse, é, pastor? É. Aí ela foi, o médico disse, não, tem, mas não é nada maligno. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O grande problema nosso é que nós queremos, parece que os crentes não aprendem. Se eu sei que Deus está no controle, eu vou viver a minha vida como? Tranquila, gente. Eu vou viver a minha vida sossegada. Se Ele quiser me dar, eu vou trabalhar, eu vou ter sonhos, eu vou ter desejo, mas eu não vou andar ansioso. Porque eu sei quem é que está no controle. Se Ele abre a porta para mim, olha para cá, pode ter o olho grande, pode ter o olho pequeno, pode ter mandinga, pode ter o diabo. Mas Ele diz, a porta que eu abro ninguém, então te aquieta. O nosso Jesus, Ele é tão maravilhoso que tu pode estar esperando 38 anos. Jesus não chegou para o homem e aí ele perguntou, tu não quer ficar santo? Não, não tem mais jeito não, eu estou aqui mesmo só para cumprir tabela. Porque, olha, ele já estava lá há quantos anos? 38, não era assim? Mas todo o tempo ele ia. Agora eu fico analisando por que esse paralítico todo o tempo ia, se ele sabia que nunca ia se levantar, porque tinha concorrência. Ele disse, quando eu me levanto, o outro já foi. E por que ele ia para lá, se ele viu que não tinha chance? É porque você nunca deve desistir. Nunca deve, porque se você for o último da fila, quando Jesus chega, ele não começa da frente da fila. Ele começa por trás da fila. Ele chegou e disse, olha, tu quer ficar curado? Ele disse, ninguém me coloca. Ele disse, levanta, rapaz. Pronto. Agora imagine como ficou o primeiro da fila. Então nunca desista. Se você, diga para o teu irmão aí, vira para ele e diz, se tu é o último da fila. Diga aí para ele, se tu é o último da fila, fica nela. Porque Jesus pode começar de trás. Pronto, é só assim. E não se assuste, irmão, que diz, mas por que todo dia eu estou na igreja e quem foi abençoado foi o último? É porque no reino de Deus a conta é diferente. Não foi? Jesus fez, vem trabalhar na minha vinha. Aí faltando 5 para 5 da tarde, ele disse, tu não quer trabalhar? Ele disse, eu quero. Mas olha, já falta 5. Ele disse, não, mas eu estou te contratando. Assina aqui o contrato. Ele foi. Aí quando chegou para acertar as contas, ele começou como? Agora foi diferente. Ele começou pelos e não pelos últimos. Não é assim? Observem que ele dá o dinheiro igual. Aí o outro, eita bolada, que nós vamos receber. Não foi assim?
Porque tem olho grande, irmão. Tem crente que nunca se contenta com o que Deus dá. E nunca fica feliz com aquilo que o irmão conquista. Se tu tem só um pouquinho, glorifique a Deus, porque Deus te dá um pouquinho, porque tu só sabe administrar esse pouquinho. Tem homem que na hora que começa a administrar coisa grande, larga a esposa, larga a família, larga tudo. Então tem homem que Deus sabe deixar com ele só o pouquinho. Aí o outro diz, nós trabalhamos só o dia todo. Aí Deus disse, olha o que Jesus diz, aqui não é questão de tempo, aqui é questão de fidelidade. Se você for fiel, desde os 5 minutos, é isso que vai contar aqui na glória. Então, se Abraão tem direito, eu também tenho. Porque o mesmo Jesus que salva ele, é o mesmo que te salva. Quem glorifica a Deus. Então, olhe para cá. Agora vem o interessante. O Cordeiro, ele está agora da seguinte maneira. Deus está no trono. Pregue comigo. Deus está no... Mas ele tem no trono, na mão dele tem um quê? Um livro. Aí João olha e vê o livro como? Fechado. Com quantos selos? 7. Ou seja, perfeição dos segredos de Deus. 7 selos, secreto, é que ninguém podia compreender o teor do livro. Só quem sabia do teor do livro era quem estava no... Nem o João sabia, nem os anjos. Quem sabia era Deus. Então, ele tem um livro e o livro está selado com quantos selos? 7. E o mais interessante é que quando você lê o capítulo, o livro nunca é aberto. Quem é aberto é só os selos. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O livro nunca é. Aí ele olha e João começa a chorar. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Os livros romanos tinham 7 selos e cada quebra dos selos só poderia abrir depois que as 7 testemunhas confirmavam o teor do livro e abria o testamento para aquela pessoa. Mas aqui João vê o livro na mão de quem está no trono. Quem é que está no trono? Agora, prestem bem atenção. Simox diz que esse livro seria o livro da vida. Irineu dizia, esse livro, os segredos de Cristo. O que é esse livro? Qual é o conteúdo desse livro? Alguns diziam que seria as escrituras velhotestamentárias. Outros diziam que seriam as profecias relacionadas a Cristo. Outros diziam que é o próprio Apocalipse. Eu fico com a última. Porque aqui está dizendo as coisas que João viu, as coisas que hão de acontecer, as coisas que eram. Então o livro, ele tem um conteúdo. Mas João chora e diz, quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? Digam comigo, digno. Dá só um pouquinho de retorno, filho. Diga comigo, digno. Bem forte, digno. Axios. Axios é a palavra grega para digno. Digno é aquele que está além da medida. Digno é aquele que é poderoso. Digno é aquele que, na verdade, surpreende. Digno é aquele que está acima. Então, quando João pergunta quem é digno, Jesus só é digno de tomar o livro. Escutem bem, quem é que tem um livro na mão? Esse livro fala do destino dos homens. Este livro fala do final das coisas. Mas como Jesus agora trouxe a redenção para nós, pela morte dele na cruz, o Pai passa o governo para ele, e ele toma o livro, e João diz, quem é digno? Por 2 razões, Jesus é digno. Qual é a primeira razão? Pastor, ele é o cordeiro que foi. Primeira razão, por que ele é digno de abrir o livro? Ele foi morto. Qual é a segunda razão? Ele reviveu e ele comprou com seu sangue povos, tribos, línguas e nações. Olhe para cá para você entender o mistério. Ele agora pega o livro e diz, quem tem o destino nas mãos, quem estava no controle, o príncipe das trevas, mas agora
o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4, o Senhor Jesus entra em cena, destrona ele, e agora quem vai liderar o governo do mundo e o destino final, quem é, irmãos? Pronto. E esse cordeiro, escutem bem, observem bem, quando ele pega, a irmã cantou aqui, disse assim, olha, porque João chorava. Aí o ancião chega e diz, não chora não, João. Não chora não, olha quem está ali. Olha quem está no meio. Olha quem está no meio. Entre os anciãos, entre os seres angelicais, os 4 seres viventes. Ele toma o livro, isso aqui é lindo, gente. Eis ali o leão da tribo. Pronto, se você ler Gênesis 49:9, já está falando desse leão. Isaías 11, primeiro em diante, da linhagem da tribo de Judá. Por que ele começa com o leão? Aqui é um paradoxo. A irmã cantou, ela leu aqui o hino falando sobre o leão. Jesus não veio logo como leão. Por quê? Os israelitas queriam que ele viesse como leão para matar Roma, para tirar os judeus do poder do massacre. Eles queriam que Jesus fosse poderoso guerreiro, mas Jesus não veio logo como leão. Ele veio como? Ele veio como? Ele veio como? E quando você pega o cordeiro é simples, é indefeso, é desamparado e é fraquinho. Olha aqui. Cordeiro. Isaías 53:7. Ele foi oprimido. E como cordeiro, não abriu. E como ovelha foi levada, mas não abriu. Cordeirinho humilhado. Agora imagine o teu Jesus caladinho para te dar a vida eterna. Taca, sofrendo, lapada, sofrimento. Ele ali não é? Ele não é leão, ele está rugindo. Porque a guerra dele não é com homens. A guerra dele é com o pecado. E a remissão e a redenção só seria conquistada pelo sangue dele. Quando ele entrega o sangue dele na cruz do Calvário, ele derrota todo o plano do diabo e anula a nossa condenação. E agora nós somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Quem glorifica a Deus? Então olhe para cá, igreja. Olhe para mim. Quando ele toma o livro, o que os anciãos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, o que eles fazem quando Jesus toma o livro? Ah, faz o quê? Vamos lá, faz o quê? Vocês sabiam? Eu tive um professor de grego que ele dizia que o único povo que sabe se prostrar para o seu Deus são os muçulmanos. O que acontece aqui em Londres, quando chega um horário para ele adorar? O que ele faz? Mas como é que ele faz? Ele dobra, é assim que ele faz? É só assim? Como é que ele faz? Ele bota a cara, porque ele sabe quem é o Deus. Ele acha que aquele Deus dele merece. Então ele não só faz. Tem irmão aqui nosso, que na hora que você ajoelha, é assim para orar. Aí eu orando ao Cordeiro, oh meu Deus, na cadeira aí. Pai Santo, nos ajuda. É tão lindo, Jesus. Oh meu Jesus. Ei, irmão, ô Cordeiro fraco. Né, pastor? Proscuneu. Observem que essa palavra aqui, diga comigo, se prostrar. Pipto, diga pipto. Pipto é cair do cavalo. Olha para cá, quando tu aceita Jesus, tu tem que saber quem é o grande aqui. Quando você aceita Jesus, você tem que saber quem é que manda na casa. Aqui não é lugar de tu dar tua opinião, aqui não é lugar de tu achar como deve adorar. Aqui é lugar de descer do cavalo. Olha para cá, eu não sei se Paulo vinha montado num cavalo ou num camelo, mas em Atos 9, quando a luz brilhou, o que foi que aconteceu com Paulo? Vamos, igreja, o que aconteceu com Paulo? Agora tu quer saber mais? Cara de cultura grega, cultura romana, cultura judaica, inteligente, super capacitado. Aí ele cai e fica como?
para Jesus te usar, ele só pode te usar quando tu fica cego para essas coisas. Ele ficou cego, não é assim? Se tu vier para cá, não é porque o pastor tem que tratar bem, porque eu sou bem de vida. Depois que eu cheguei aqui em Londres, eu cresci. Aqui não, filho. Tu entrou por aquela porta. O cordeiro aqui é Jesus. O grande aqui é Jesus. Quem glorifica? Só quem crê no cordeiro. Paulo caiu, e quando caiu ele já disse, quem? Diga, pastor. Como foi que ele disse? Quem és tu, Senhor? Há um teólogo que diz que Paulo era muito saliente e ele queria desafiar. Quem é que está falando comigo? Ele diz, te aquieta. Eu sou Jesus a quem tu? Aí é quando a voz bradou, irmão. A voz de Jesus é poderosa. Oh, glória a Deus. Fala, Jesus, querido. Fala-me hoje, sim. Fala com tua. E vem ao pé de mim. Meu coração aberto está. De louvores e gozo pra te servir. Vamos lá. Fala-me suavemente. Vencedor para sempre, livre te hei. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz, e nesse meio, olhe para cá, quem és? Obrigado, irmã, obrigado. Eu sou. Quando ele disse isso, a voz calmou Paulo, zangado, furioso, humano, egoísta, prepotente, assassino, petulante. Eu sou. Ele disse, o que eu tenho que fazer? E o que eu tenho que fazer? Aleluia. Aleluia. E o que eu tenho que fazer? Quem adora esse cordeiro? Vocês vão já se alimentar. Ele diz, eis aí o leão da tribo de Judá. Era uma profecia, porque ele ainda haveria de morrer. Mas a irmã cantou aqui, mas quando ele fosse oferecido como o cordeiro. Só que a Bíblia diz que quando os anciãos viram ele tomar o livro, todos desceram. Diga comigo, tem que descer. Vamos lá, tem que descer. Aqui na igreja você pode ser grande, pode ser empresário, pode ser rico, pode ser famoso, pode ser intelectual. Mas quando você vem adorar Jesus, o cordeiro é Ele. Eles fizeram o quê? Aí observem bem, quando você lê Mateus 2,11, a Bíblia diz, e os magos entraram na casa e viram a mãe e o... Agora, irmão, olha para cá. Pastor, eu fico admirado que a gente adorar quem é grande é uma coisa. Agora, adorar quem? Um menino. Quando você não tem um cordeiro, quando você não tem a dimensão do espiritual, tudo para você é pífio. Tudo para você na igreja é xoxo. Eu não estou gostando desse louvor, pois se falar no cordeiro eu já gosto. Eu não estou gostando dessa pregação, pois se ela estiver falando de Jesus... eu já gosto. Às vezes o irmão, ele não sabe o que é nem mensagem expositiva, mas ele está dizendo, Jesus é o salva. Eu vou dizer que é mentira? Então eu já gosto. Porque eu sei que ele está fazendo para quem? Para o cordeiro. Observem bem, os magos entraram na casa e viram a mãe e o menino. Mas na hora que eles viram a mãe e o menino, a Bíblia diz que eles também fizeram o quê? Mas aí não fizeram só se prostrar. Eles, a Bíblia diz, e deu-lhes dádiva. Quais foram as 3 dádivas? Ouro, incenso e mirra. Ouro por quê? Ele é rei. Incenso.
Ele é sacerdote. Mirra, ele ia morrer. Agora imagine um menino, mas aquilo ali era revelação. Se você não souber revelação, tu não vai adorar no culto que preste. Pode os irmãos aqui botar o piano e tu ficar, aleluia, né? I love Jesus. Né? Ele fica, I love Jesus. Nadinha, irmão, quando você sabe quem é o Cordeiro, a lágrima bate. O aleluia vem da alma. O glória a Deus vem do coração. Porque você logo se lembra o que ele fez por ti na cruz do Calvário. Então diga comigo, o Cordeiro. Bem forte para já encerrar. O Cordeiro merece adoração reverente. Na hora que ele pegou o livro, os 4 seres viventes que podem ser apontados como seres angelicais, os 24 anciãos que podem falar dos redimidos de modo simbólico, eles caem de joelhos e adoram Então a tua adoração tem que ser o quê? Pronto. Perante Jesus Cristo, Paulo diz em Filipenses 2, 10, 11, e diante do seu nome se dobre todo o joelho aonde? No céu, aonde? E aonde? Aí no verso 11 diz, do 12, você pode ler 11, para que toda língua, vamos lá, para que toda língua, que Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então a primeira coisa aqui, olhe para cá, quem tem o controle é Ele, quem nos salvou foi Ele, e agora o destino do mundo está nas mãos, então adore reverente ao Cordeiro. Não entre na igreja com ploque velho na boca. Não fique na igreja com bala house. Aleluia. Não. Que cordeiro é esse? Às vezes a gente quer botar banca na igreja, mas quando você vai, eu fui visitar uma mesquita lá no Suriname. E aí na hora que eu fui entrar, aí o moço, stop. Eu disse, pois não, tiro as sandálias. Eu me lembrei de Êxodo 3. Ele disse, ele tem razão, só que ele não adora o Deus verdadeiro, mas tem razão. Deus diz, Moisés, tira o lugar que tu está. Aí pronto, eu tirei. A minha mulher tirou, lá tu pode ser madame, tu pode ser quem quiser, mas lá só entra sem sapato. Aí quando você vai no fórum, vá de calção para o fórum. Vá, lá no Brasil mesmo. Vá para o fórum de calção. Mas quando chega, vá para frente de um juiz e fica, doutor, é porque é meu processo. Vá. Ele te dá uma cadeia na hora. E quando é para adorar o Cordeiro, que te deu a vida, que te deu a salvação. Quem glorifica o Cordeiro aqui? Quem pode adorar Ele? Quem está sentindo a presença dEle aqui? Teu coração está cheio da glória dEle. Aleluia. Aleluia. Mas observem bem, aí eles adoraram o Cordeiro. Olha o verso 9, coloca na tela, filho. Olha o verso 9. E cantavam um novo. Eita glória. Irmãos, começou agora que o culto vai começar. Eita, diga comigo, agora é que o culto vai começar. Aí quando eles viram ele com um livro na mão, aí o anjo disse, ele é digno. É ele que é digno. Aí eles caíram. Digno. 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 Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Igreja, escutem aqui. Salmo 40, quando você lê o verso 3, 2 e 3. Ele pôs um novo em nossa. Olha para mim. Ele pôs um novo cântico em nossa. Um hino ao nosso. Muitos verão e muitos. E
Olha para cá, o que é um novo cântico? Aqui não é composição de cantor que pega música evangélica e bota música de sofrência. Aqui não é cantor evangélico que pega música de americano, letra, harmonia e coloca. Vocês podem observar, eu não sei aqui, mas lá no Brasil, um dia desse eu estava deitado numa rede, eu meio mole, eu disse, eu vou deitar aqui, meu bem. Aí ela disse, tá bom. Eu deitei, armei lá fora a rede e botei um som. E eu gosto de ouvir som alto. Aí eu botei. Ai, 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 ai. Aí a minha esposa disse, rapaz, tu está ouvindo música mundana? Eu disse, não, é de crente. Era daquela cantora, aquela que morreu, como é o nome? No avião. Era, como? Marília Mendonça, a mesminha. Aí no finalzinho é que ele diz Jesus. Mas a música todinha é de apaixonado. Ou seja, a questão é que eu quero louvor para vocês me elogiarem. Eu quero louvor para ter like. Eu quero louvor para ter visualizações. O Senhor não precisa desse teu louvor pobre. O louvor que Ele dá é um novo cântico em nossa boca. E sabe qual é o cântico? A Bíblia aqui não diz. Agora olha para cá. Os judeus só cantavam um novo cântico diante de uma coisa maravilhosa que Deus fazia. Lá no capítulo 15, olha para cá. Moisés começa um novo cântico. O cântico surge era na hora, novo cântico surge na hora. Aí na hora que ele olhou e viu pela manhã, a Bíblia diz, pela manhã Moisés olhou e viu. O que ele viu? Eita! Eita, pastor, vamos imaginar aqui, pastor. Roda a véia boiando em cima da água. Pedaço de pau. Não era assim, pastor? Aí ele olhava e via a couraça velha de um soldado, viu uma espada. Aí ele não aguentou, ele disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A Bíblia chama de cântico de... Mas quem foi que deu a composição para ele? Foi Deus naquela hora por causa do feito. Na hora que Deus faz uma coisa grande na tua vida, tu já sai com um novo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Isso é um novo cântico. Eu não sei o que seria da minha vida sem ti, Jesus. Tu abre porta demais para mim, Jesus. Eu não mereço, Jesus. Eu não tenho direito. Esse é o novo. Só quem tem novo cântico na boca. Olha a igreja. É por isso que quando o pastor pega o pão, todas as vezes que eu estava perto do meu pai, ele pastor, trabalhei com ele 16 anos, que na hora que ele pegava o pão, que ele dava graça, ele afastava o microfone e falava em língua estranha, tão lindo. Tão lindo. Quando ele pegava o vinho, que ele orava, ele estendia a bandeja assim. E eu vi a sinceridade de Deus. O novo cântico. Olhe para cá. É porque os anciãos, os 4 seres angelicais, sabiam que só ele poderia redimir a humanidade. Aí olhe para cá, o que é mais lindo para mim encerrar agora. Olhe para cá. Aí eles cantam, digno és de tomar o livro e abrir ele, porque foste morto. Olhe para cá, 4 coisas na morte de Jesus. 4 coisas. Se vocês analisarem a própria Bíblia, a palavra de Deus, vocês vão ver aí 4 coisas. Essa morte foi uma morte sacrifício. Compraste com os teus? Foi uma morte extensiva. Todos os povos. Foi uma morte eficaz. Fizeste. Olha para você aí agora. Bata assim no teu peito. Bata aí no teu peito. Diga, eu sou sacerdote. Diga, eu sou sacerdote. A morte de Jesus, irmão, ela te faz, não é um popstar. Olha o que ele diz. Ele pôs um novo cântico na nossa boca. O hino de louvor ao nosso Deus. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em... É o que? É nova? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Em especial 20. Foste comprados por bom... Foste comprado por bom? Faça o que agora? Agora, pastor, como é que o senhor sabe que o senhor foi comprado por um grande preço? Aí você fica aqui caladinho.
Tem pessoas que quando compra uma BMW, o que ele faz com ela? Hein? Viaja para Paris. Mas ele quer mostrar, pastor, ele quer mostrar o valor do trabalho dele, é assim ou não é? Ele quer mostrar que ele tem direito. Olha para mim aqui agora. Olhe para mim aqui, olha para cá. Olha para cá agora e levante a sua mão comigo e diga: meu Jesus, eu te agradeço. Porque o meu preço é maior que uma BMW. O meu preço é maior que um cargo de presidência. O meu preço é maior do que os conteúdos das universidades. O meu preço é incomparável. É o sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Então, para finalizar, a última coisa, diga comigo bem forte agora, para a gente encerrar. Diga assim: eu tenho que apresentar as 7 adorações que Jesus merece. Vocês sabiam que só no Apocalipse, que é chamado de sétupla, ele vai dar, coloca aí meu filho, coloca aí na tela, só para os irmãos terem uma ideia, o verso que se segue, vamos lá, nós vamos ler o verso 12, olha o verso 12, e eu encerro aqui, verso 12, agora, proclamando com grande voz, agora eu quero ouvir vocês bem forte, no 3, 1, 2, 3. Primeiro, qual é o primeiro? Não, mas vamos dizer bem forte. Qual é o primeiro? Olha, esse poder aqui não é o dinamis, é o kratos. Kratos é o poder de quem tem todo o poder poderoso. Tu não tem medo, tem irmão que fica com medo do diabo, fica com medo do demônio. Lá no Brasil tem uns irmãos. Olha Maria Mulamba, o que nós queremos com Maria Mulamba, irmão? O tranca-rua, se tu tem um Deus que abre mar vermelho, o que tu quer com tranca-rua? Ele ressuscita em Mateus 28, 18, ele diz: é-me dado todo o poder aonde? É aonde? Aonde? Então vamos lá, olha a glória que devemos dar ao Cordeiro. A ele seja dado, a ele seja dada, a ele seja dada, a ele seja, a ele seja, a ele seja, e a ele seja. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.